Bom, galera, vamos dar continuidade na nossa série de vídeos de Machine Learning utilizando o conjunto de dados de câncer de mama. Nesse vídeo você vai aprender como você pode utilizar o K-fold Cross Validation para procurar os melhores parâmetros do seu modelo, como a gente pode tornar esse processo mais eficiente, como a gente pode procurar vários parâmetros de uma vez sem precisar ficar procurando um por um, e vamos entender também o problema de procurar um por um, e o que fazer com esses melhores parâmetros do modelo antes de fazer uma predição. E além disso, como a gente pode diminuir o custo computacional desse procedimento. Eu vou assumir que tu já entende bem como abrir um conjunto de dados, um dataset com pandas, como visualizar esse conjunto de dados e como preparar os dados para o processo de modelagem. Se você não sabe algum desses tópicos, vai nas aulas anteriores dessa playlist e assiste lá que está tudo bem mastigado. Bom, na última aula a gente se aprofundou bastante em entender como funciona o procedimento K-fold Cross Validation. Então vamos fazer um breve resumo aqui dos passos do K-fold Cross Validation e lembrar também as vantagens e desvantagens de utilizar essa técnica. Então, o primeiro passo do procedimento de K-fold Cross Validation é a gente escolher um número para K. Frequentemente as pessoas escolhem 10, tá certo? Em seguida a gente divide o conjunto de dados em K partes de mesmo tamanho. Em seguida, então, o modelo é treinado com todos os folds, todos os grupos, exceto um que vai ser utilizado para testar o modelo. E esse procedimento é repetido até que cada fold seja utilizado uma única vez como conjunto de teste. E por fim, a gente utiliza a média da performance de teste, das acurácias de teste, como estimativa de performance do modelo. Vamos lembrar também os benefícios de utilizar K-fold Cross Validation. Primeira vantagem, primeiro benefício de utilizar o K-fold Cross Validation é que a estimativa de performance é mais realista que a estimativa fornecida pelo Training Test Split. Porque Cross Validation reduz a variância associada com um único teste no Training Test Split. Além disso, o Cross Validation pode ser utilizado para selecionar parâmetros de ajuste, escolher entre modelos e selecionar atributos. Porém, ele tem uma desvantagem. É que esse procedimento pode possuir um custo computacional maior, principalmente quando o conjunto de dados é muito grande ou o modelo é lento para aprender com o conjunto de treino. Vamos agora rever como a gente utilizou a função CrossWatchCore no último vídeo para selecionar o melhor parâmetro ajustável do modelo. Nesse caso, a gente estava tentando selecionar o melhor valor de K para o modelo de KNN, que faz as melhores predições do diagnóstico dos tumores. Mas antes, vamos relembrar rapidamente aqui o nosso conjunto de dados, o dataset do câncer. Ele possui 569 instâncias, no qual cada instância representa o tecido mamário. Ele possui 30 atributos, que são representados pelas colunas 2 até 32, e as classes das instâncias correspondem se o tumor é maligno ou benigno, que são representados pela segunda coluna, a coluna de diagnoses. E trata-se de um problema de classificação. É bom ter sempre isso em mente durante todo esse processo aqui, beleza? Beleza, a gente fez todo aquele processo inicial de abrir o nosso conjunto de dados, substituir as variáveis categóricas por números e separar nossa matriz de atributos X e nosso vetor de classe Y. Em seguida, a gente instanciou o K-Neighbor Classifier com K igual a 5, representado pelo parâmetro nNeighbors, e o objeto que instanciamos, o modelo, que chama de KNN, é utilizado como primeiro parâmetro em CrossWatchCore. Os outros 4 parâmetros são a matriz de atributos X, o vetor de resposta Y, o número de folds, CV igual a 10, e a métrica de avaliação que a gente escolheu. Então, nesse caso, a gente está usando 10 fold Cross Validation, com acurácia de classificação como métrica de avaliação. Então, CrossWatchCore retorna 10 resultados, que são as acurácias de teste para cada um dos 10 folds, utilizados durante o processo de Cross Validation. Lembrando também que CrossWatchCore faz todo o processo de Cross Validation, incluindo dividir X e Y em 10 partes, por isso a gente passa a matriz de atributo inteira, assim como o vetor de resposta inteiro também, não X-Train e Y-Train. Lembrando também que o Object Score é um vetor do tipo NumPy, com isso a gente pode utilizar o método da média para calcular a média desses 10 valores que estão armazenados nele.
e utilizar essa média como a acurácia estimada para o modelo KNN com K igual a 5. A gente pode repetir esse processo variando o valor de K para escolher o K que seja mais provável de generalizar para amostras que estão fora do conjunto de dados. Para isso a gente utilizou um loop for. A gente começou criando duas listas. A primeira, a K-range, contém os números de 1 até 30, que são os valores de K, ou seja, os valores dos vizinhos que nós testamos. Essa segunda lista, a lista K-scores, é uma lista vazia que a gente usou para armazenar a acurácia de cada uma das 30 iterações do processo de cross-validation. Depois a gente criou um loop for que itera através de K-range, e dentro do loop nós instanciamos K-neighbor classifier com o valor de K que está sendo selecionado. Depois a gente utilizou o cross-var_score para utilizar o processo de divisão de cross-validation e juntamos a média dos 10 scores na lista K-scores, utilizando o método append. Por fim, a gente visualizou os 30 valores de acurácia. Como a gente já esperava aqui, se você visualizar o décimo valor da lista, deu 93%, que é o resultado que a gente já sabia, porque a gente já testou o KNN com 10 vizinhos utilizando cross-validation nesse conjunto de dados. E por fim, a gente plotou a acurácia em função do valor de número de vizinhos. A gente vê aqui que os valores de K em torno de 10 aparentam retornar os melhores resultados de acurácia. Bom, apesar desse código que a gente fez não ser tão difícil de escrever, você pode imaginar que isso é algo que você pode querer fazer várias vezes. Por isso seria legal que existisse uma função que pudesse automatizar esse processo para você. Foi exatamente por isso que Grid Search CV foi criada. Porque ela permite que você defina um conjunto de parâmetros que você quer testar de um dado modelo e automaticamente ela faz todo o processo de cross-validation utilizando um desses parâmetros. Com isso, ela substitui o loop for que a gente utilizou e também nos permite ter acesso a algumas funcionalidades adicionais que a gente vai ver aqui. Para a gente iniciar com o Grid Search CV, a gente primeiro importa a classe. Em seguida, a gente cria uma lista chamada KRange, que especificamos os valores de K que a gente vai testar, da mesma forma que a gente fez anteriormente. Em seguida, a gente cria o que a gente chama de grade de parâmetros, que é simplesmente o dicionário Python, que a chave é o nome do parâmetro e o valor é a lista de valores que deve ser pesquisada para aquele parâmetro. Como você pode ver, esse dicionário possui apenas um par de chave-valor, em que a chave é a string nneighbors e o valor é uma lista de números de 1 até 30. Em seguida, a gente instancia a grade de parâmetros, e aqui você vai perceber que a grade possui os meus parâmetros, que cross-var_score, porém a gente não passa a matriz de atributos x e o vetor de classe y como parâmetro. Mas em compensação a gente passa o dicionário param_grid. E aqui você deve pensar no grid como um objeto que está pronto para fazer o processo de validação cruzada com 10 folds, no modelo KNN, utilizando a acurácia de classificação como métrica de avaliação. Mas além disso, possui a grade de parâmetros que irá repetir o processo de cross-validation 30 vezes, e cada vez o parâmetro nneighbors vai ter um valor diferente da lista KRange, de 1 até 30. Isso ajuda a entender o porquê que o parâmetro grid é especificado utilizando esses pares de chave e valor. A gente não pode apenas fornecer ao Grid Search CV uma lista de números de 1 até 30, porque ele não saberia o que fazer com esses números. Em vez disso, a gente especifica o parâmetro do modelo, no caso nneighbors, que deve variar seus valores de 1 até 30. Por fim, a gente ajusta o objeto grid ao nosso conjunto de dados, apenas passando os objetos x e y, utilizando o método fit. Lembra lá que a gente já utilizou bastante quando a gente utilizava o Turing Test Split. Essa etapa pode demorar um pouco, beleza? Dependendo do modelo, do conjunto de dados ou do número de parâmetros que você está pesquisando. E lembre que essa célula, essa linha de código, ela está rodando cross-validation com 10 folds 30 vezes. Então o modelo KNN está sendo ajustado e fazendo predições 300 vezes. Beleza, agora o Grid Search CV está pronto. Vamos dar uma olhada nos resultados que foram armazenados no atributo Grid CV Results,
Beleza, aqui a gente passou o Grid CV Results como parâmetro no dataframe do Pandas. Em seguida a gente passa como string os nomes que a gente quer utilizar no cabeçalho da dataframe, que é a primeira coluna do dataframe. Então, por exemplo, quando o parâmetro neighbors for configurado para 1, a média da acurácia foi 91%, quase 92%, e o desvio padrão dos resultados das acurácias foi 0,03 aproximadamente. E aqui a gente normalmente dá bastante atenção para a média, né? Mas o desvio padrão é uma métrica bastante útil de termos em mente, porque se o desvio padrão é muito alto, significa que essa estimativa de acurácia do cross-validation pode não ser muito realista. Mas vamos seguir aqui, eu vou te mostrar agora como você pode examinar cada iteração separadamente, caso você precise. Eu vou fatiar o dicionário Grid CV Results para selecionar o primeiro resultado utilizando essa anotação aqui. Beleza, também é fácil a gente coletar a média das acurácias e plotar esses resultados em função do número de vizinhos, como a gente já fez anteriormente. Vamos fazer aqui. E aqui a gente pode observar que o gráfico é idêntico ao gráfico que a gente gerou anteriormente. Agora tu pode estar pensando que plotar apenas esse gráfico pode não ser a maneira mais eficiente de visualizar os resultados de Grid Search CV. E tu tá certo pensar assim, porque uma vez que a grade foi ajustada com o conjunto de dados, ela disponibiliza 3 atributos que são bastante úteis para a gente. Vou apresentar eles aqui para vocês. Beleza, Best Score é a maior acurácia alcançada entre todas as testadas. Best Params é um dicionário que contém um parâmetro utilizado para gerar aquela acurácia. É o modelo que foi ajustado com esses melhores parâmetros, que já mostra para você todos os parâmetros padrões que foi utilizado naquele modelo. Como você deve ter notado, o último gráfico que a gente gerou tem outros dois valores de K, que também produz um resultado de acurácia de aproximadamente ali 93%. Eu não sei exatamente como o Grid Search CV decide escolher 10 como o melhor valor, mas alguns testes indicam que ele simplesmente escolhe o primeiro parâmetro testado que alcançou aquela acurácia. Beleza, eu não sei se tu percebesse, mas alguns classificadores possuem mais de um parâmetro ajustável. O que significa que pode acontecer que tu queira ajustar múltiplos parâmetros diferentes para o mesmo modelo. Por exemplo, vamos supor que tu está usando o classificador Decision Tree, árvore de decisão, que é um modelo que a gente ainda não viu por aqui ainda, mas que eu explico detalhadamente tanto a teoria como a aplicação prática dele no curso Data Health. E as inscrições dessa primeira turma vão ser abertas em breve, então se tu quiser se cadastrar na lista de espera para essa turma, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas seguindo aqui, esse modelo, o Decision Tree, ele possui dois parâmetros de ajustes importantes. O Max Depth, que é a profundidade máxima da árvore, e o parâmetro Mean Samples Leaf, que é o número mínimo de amostras necessárias para estar em uma nova folha. Então, tu pode ajustar esses parâmetros independentemente, o que significa que tu vai tentar valores diferentes para Max Depth, enquanto deixa Mean Sample Leaf com o valor padrão, e em seguida você tenta diferentes valores para Mean Samples Leaf, enquanto deixa Max Depth com valor padrão. E o problema com essa abordagem é que o modelo de melhor performance pode ser alcançado quando nenhum dos dois parâmetros esteja com valor padrão. Então você vai precisar pesquisar esses dois parâmetros simultaneamente, que é exatamente o que a gente vai fazer utilizando o Grid Search CV. No caso do KNN, outro parâmetro que pode ser trabalhado, além do número de vizinhos, é o parâmetro Weight, que controla como o KNN vai fazer o ponderamento dos vizinhos quando for fazer predições. A opção padrão é Uniform, que significa que todos os vizinhos possuem o mesmo peso. Já a outra opção é Distance, que faz com que os vizinhos mais próximos tenham maior relevância que os vizinhos mais distantes. E para mim isso faz bastante sentido até se a gente fizer uma analogia com a nossa vida pessoal, porque pensa nas 10 pessoas mais próximas de você. Provavelmente tu deve ter bastante coisa em comum com elas. Agora pensa dessas 10 pessoas, as 5 mais próximas ainda. Provavelmente essas 5 pessoas mais próximas são ainda mais parecidas contigo do que as outras 5. Então, quando a gente ajusta esse parâmetro para fazer esse ponderamento dos vizinhos, a gente está pensando exatamente dessa forma.
a gente está supondo que as amostras mais próximas à amostra que a gente está fazendo a predição são mais parecidas ainda com ela do que as amostras que estão mais distantes. Nós vamos ver um exemplo prático aqui para ficar tudo claro. Eu vou criar uma lista com essas opções, beleza? As opções de peso, além do car range, que contém dos inteiros de 1 até 30. Novamente eu vou criar um parâmetro ParamGrid, e nesse caso o dicionário vai conter dois pares de chave e valores, um par para cada parâmetro que vai ser pesquisado. Beleza, agora vamos instanciar a grade e ajustar ela ao conjunto de dados, exatamente como a gente já fez anteriormente. Isso aqui é conhecido como uma grade exaustiva, porque Grid Search CV está testando todas as alternativas possíveis do parâmetro nNeighbors e o parâmetro Weight. A gente tem 30 opções para nNeighbors e 2 opções para Weight. Então, o processo de cross-validation está sendo feito 60 vezes. Agora vamos visualizar os resultados. Beleza, mais uma vez vamos analisar a melhor acurácia e os melhores parâmetros para esse classificador. Beleza, show. Aqui a gente pode visualizar que a melhor acurácia, na verdade, melhorou muito pouco, praticamente continua a mesma. Com isso a gente vê que o valor ajustado, o número de vizinhos, é 12 e com a opção Distance para Weight. Seguindo aqui então, quero lembrar você brevemente o que fazer com esses melhores parâmetros de ajuste, agora que você encontrou eles. Antes de você fazer predições sobre uma amostra fora do conjunto de dados, é fundamental que tu treine o modelo com os melhores parâmetros que você achou, utilizando todo o teu conjunto de dados. Então vamos instanciar a K-Neighbor Classifier com os melhores parâmetros que achamos, ajustar ele com x e y, e aqui enfatizando mais uma vez que a gente não vai usar xtrain e ytrain, porque agora você quer preparar o seu modelo para colocar ele em campo de batalha. Então você tem que treinar ele com todos os dados. Se você não fizer isso, você vai estar jogando fora dados que talvez sejam valiosos, seu modelo poderia aprender com eles. Beleza, aqui eu fiz um exemplo de predição com um dado que eu inventei aqui somente para testar, beleza? Porém, a gente não precisa fazer esse processo de ajustar o modelo com os melhores parâmetros, porque o Grid Search CV já dá um atalho desse processo para a gente. Isso porque, de maneira padrão, o Grid Search CV já se reajusta ao modelo, utilizando todo o conjunto de dados e o melhor ou os melhores parâmetros que foram encontrados. Esse modelo ajustado é armazenado no objeto Grid e ele tem um método preditivo que permite que você faça predições utilizando o modelo ajustado. Então, vamos utilizar ele para fazer a mesma predição aqui. Então, essa linha de código fez a mesma coisa que todo o código da célula anterior. Ou seja, ele previu o diagnóstico como número 1, que está codificado como benigno. E aqui eu não sei se tu se ligasse que, dependendo da quantidade de parâmetros que a gente for ajustar com o Grid Search CV, o custo computacional pode acabar ficando bem inviável para se utilizar. Então, como alternativa de solução para esse problema, é que existe o Randomized Search CV, que é um primo próximo do Grid Search CV. E ele resolve esse problema procurando apenas um subconjunto aleatório dos parâmetros fornecidos e permitindo que você explicitamente controle o número de combinações de parâmetros diferentes que vão ser testados. Então, com isso, você pode definir quão longa você quer que seja a sua pesquisa dele, dependendo do tempo computacional que você tem disponível. E para utilizar ele, da mesma maneira que o Grid Search CV, a gente importa a classe Randomized Search CV. Em seguida, a gente define o parâmetro ParamDist. Agora a gente já pode instanciar o Randomized Search CV, ajustando o nosso conjunto de dados e dar uma olhada nos resultados. Você vai observar que esse parâmetro ParamDist é utilizado no lugar do ParamGrid. E a gente vai ter dois novos parâmetros, que é o niter, que controla o número de combinações aleatórias que a gente quer tentar, e o randomState, que é a semente da aleatoriedade, já bem explicado aqui anteriormente.
que a gente vai configurar com o propósito de reprodutibilidade. Então, caso você reproduza esse algoritmo na sua casa, você deve obter os mesmos resultados que eu, tá certo? Beleza, aqui você pode observar as 10 combinações aleatórias de parâmetros que foi tentada. Mais uma vez a gente pode pegar os melhores resultados e os melhores parâmetros. Você pode ver que apenas com uma tentativa de 10 combinações de N-neighbors e weights, a gente conseguiu uma combinação que possui a mesma acurácia que a combinação encontrada com Grid Search CV. Possivelmente, o Randomized Search CV não vai nos retornar os melhores resultados, como o Grid Search CV, mas ela frequentemente pode nos retornar melhores resultados ou algo parecido utilizando somente uma fração do tempo que Grid Search CV levaria para alcançar. Eu configurei um rápido experimento aqui, onde eu vou rodar o Randomized Search CV com n iterations igual a 10 e irei repetir esse processo 20 vezes, armazenando o melhor resultado para cada vez. Beleza, como você pode observar, quase todas as saídas dessa célula retornam um resultado de 0,93. E quando não é encontrado esse valor, é encontrado um valor bem próximo. E em termos de recomendações práticas, eu geralmente recomendo começar com o Grid Search CV, mas em seguida já migrando para o Randomized Search CV, se Grid Search CV estiver levando um tempo muito grande comparado ao tempo que você tem disponível. E normalmente, quando a gente utiliza o Randomized Search CV, a gente começa com um valor bem pequeno de número de iterações e vamos aumentando até um valor que ele faça um procedimento dentro da estimativa de tempo que você tem disponível e que você acha razoável.